Boa tarde, presidente. Boa tarde aos servidores dessa casa. Boa tarde aos poucos colegas parlamentares, mas muito honrosos e queridos que estão aqui hoje, nessa tarde de início de semana, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os problemas que importam e que interessam a toda Minas Gerais. É muito triste ter que seguir a fala do Dr. Jean e subir nessa tribuna, não para falar, presidente, sobre as pautas positivas que a gente poderia discutir, que a gente poderia estar pensando para o segundo semestre de trabalho aqui na Assembleia, sobre as nossas fiscalizações, sobre as viagens e todos os cantos de Minas Gerais que nós rodamos ao longo das 2 semanas de recesso parlamentar. Não é sobre nada disso que a gente precisa falar hoje. É sobre assuntos muito delicados, assuntos que envolvem ou podem envolver até o suposto cometimento de crime por parte do governador Romeu Zema. Como o meu colega, líder da minoria, falou aqui, o Dr. Jean, a gente assistiu estarrecido às falas do governador sobre a criação do consórcio Sul e Sudeste contra o consórcio Norte-Nordeste. É aterrorizante assistir um governador de estado falar com tanta tranquilidade sobre esse tipo de assunto. É mais aterrorizante ainda quando a gente percebe que não foi um ato falho, presidente, não foi algo que ele disse sem querer. Todo mundo está sujeito ao erro. Alguns erros são maiores e mais difíceis de serem desculpados do que outros, isso é verdade. Mas todo mundo está sujeito ao erro. Não foi algo que ele falou uma vez e deixou passar. É algo que ele diz reiteradas vezes. Quando o governador Romeu Zema trata como vaca que produz menos os estados do Nordeste e que, por isso, deve ter menos acesso a recurso, deve ter menos suporte dentro do Pacto Federativo, ele deixa de forma muito clara o desprezo que ele sente pelo Norte e pelo Nordeste do país. É importante dizer que, como eu falei, é a segunda vez que ele diz isso. No encontro que houve entre governadores, ele falou no início do ano que se tem estados que podem contribuir para o país dar certo, são os 7 estados do Sul e do Sudeste. São estados onde, diferente da grande maioria do Brasil, há uma proporção maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Isso tudo mostra, gente, que o governador Romeu Zema, ou ele ignora, desconhece, e aí a gente parte do princípio de que ele falou de boa fé, apesar de falar um absurdo, ou ele age de muita má fé, com preconceito e com xenofobia, contra companheiros brasileiros, contra pessoas que estão dentro do mesmo pacto federativo, que constroem juntas, com o suor do seu trabalho, o mesmo Brasil. Então, quando o governador fala esse tipo de coisa, a gente pode esticar a corda, presidente, e a gente pode pensar até em consequências legais para a fala de um governador que não tem noção que atentar contra a unidade do país é um crime previsto na Constituição. Falar em separatismo de qualquer forma nesse país é crime. Falar de deixar um ente federativo de lado, enquanto você está cuidando da vaca que dá mais leite, que produz mais, que é o que ele falou, é crime. Mas essa entrevista é maravilhosa, essa entrevista é pedagógica. E a gente tem aqui colegas da base do governo, colegas que eu gosto muito, colegas com quem eu me relaciono muito bem. E é a vocês que eu deixo essa pergunta. Vocês não se sentiram desrespeitados quando o governador diz que vocês não estão preocupados com bons resultados ou bons projetos, mas sim com tirar foto, tomar cafezinho e ter protagonismo? Isso é muito sério, gente. É muito sério que o governador diga que os cerca de 45, 47 deputados que estão na sua base, base fiel, base que acompanha, base que compra desgaste por ele, não estão preocupados com bons resultados ou bons projetos para Minas Gerais. Estão preocupados com o protagonismo. Eu gostaria de perguntar para os colegas aqui da base se vocês se sentem representados por essa fala. Se vocês sentem que vocês e os colegas companheiros de bloco não estão preocupados com bons projetos e bons resultados, mas apenas com café, visita, foto do lado do governador e protagonismo. Parece, minha amiga Lude, que o deputado pensa que ele só está preocupado com... que o governador pensa que o deputado só está preocupado com perfumaria, com mesquinharia, com coisa pequena do dia a dia, como é uma foto do lado do governador.
Parece, Zé Viola, que o governador pensa que vocês são influenciadores ou que vocês são pessoas que estão preocupadas em bombar nas redes com uma foto do lado dele. E não que vocês estão preocupados em levar investimento, melhorias na CEMIG, melhorias na Copasa, recapeamento de estradas. E eu acredito que vocês estão preocupados com esses bons resultados. Vejo aqui todos os dias os colegas da base, doutor Wilson, colegas da base preocupados com bons resultados, preocupados com a entrega do melhor para o mineiro e para a mineira. Mas será que o governador sabe que vocês estão preocupados com isso? E aí, gente, eu só posso dizer uma coisa. Eu peço, recomendo ao nosso amigo, que agora é secretário de governo, o deputado Gustavo Valadares, que marque muitas entrevistas para o governador. O governador tem que dar muita entrevista, o governador tem que falar bastante, tem que falar com o secretário de comunicação, com o chefe da Casa Civil, presidente, para marcar entrevista semanal para o governador, porque ele mesmo mina qualquer perspectiva de candidatura à presidência e de voos mais altos do que esse acidente histórico que trouxe ele a ocupar a cadeira de governador de Minas Gerais. Porque Romeu Zema, como governador de Minas Gerais, é um acidente histórico. Então, quanto mais ele fala, quanto mais ele é ouvido, quanto mais as suas ideias vêm a público e as pessoas conhecem o nível de xenofobia, preconceito, discriminação e ódio que esse homem carrega, mais distante ele fica de ocupar uma cadeira no Palácio do Planalto. Então, eu peço a todos os amigos que ocupam cadeiras na cidade administrativa e no governo que marquem entrevistas semanais para o governador. Porque tem gente que, quanto mais fala, mais se enrola com a própria língua. Então, é muito bom assistir o governador trazendo a público o que ele realmente pensa. Falando do primeiro assunto que a gente tinha para tratar, eu deixo aqui minha solidariedade aos amigos da base que foram tão desrespeitados pelo governador. Agora, gente, a gente também precisa falar sobre um assunto muito sério. Um assunto tão sério que chama a atenção de toda a região centro-oeste de Minas e precisa chegar aqui ao plenário da Assembleia, que é essa casa que tem que representar e funcionar como uma caixa de ressonância dos interesses do povo mineiro. Esse assunto é a votação hoje, que acabou de não passar, da admissibilidade do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, a admissibilidade da cassação do prefeito. É importante dizer que essa casa aqui, doutor Jean, já foi palco de uma audiência pública sobre a saúde no centro-oeste de Minas. O senhor compareceu a essa audiência, deu sua brilhante contribuição, mais do que como deputado, mas também como médico, e a gente teve a oportunidade de assistir os índices escandalosos da saúde na cidade de Divinópolis, que é sede de Superintendência Regional de Saúde, que tem hospital de referência para mais de 50 municípios, mas que o prefeito tem tratado como um grande açougue. É assim que o prefeito tem tratado a saúde em Divinópolis. A gente fez audiência pública, discutimos, assistimos os nossos péssimos índices no Previne Brasil e tudo isso fez com que um cidadão indignado protocolasse na Câmara Municipal de Divinópolis um pedido de cassação do prefeito. Mais um entre os vários que esse cidadão já recebeu. E é importante dizer que esse final de semana foi um final de semana de muitas articulações, inclusive articulações do senador da República, que veio de Divinópolis. Articulações junto aos vereadores, articulações junto a lideranças, para garantir que os votos para arquivar a denúncia de infração político-administrativa seriam garantidos. Então, com uma articulação pesada dessas, senador envolvido, deputado envolvido, prefeito envolvido, uma confusão danada, hoje o prefeito conseguiu que a denúncia não fosse à frente. Mas é importante perceber como é que o tempo passa e como que a passagem do tempo, ela mostra como as pessoas pensam diferente quando elas mudam de lado do balcão. Porque, presidente, é muito fácil ser a favor de denúncia, de investigação, de não sei o quê, quando você é vereador. Mas quando você elege um irmão prefeito e você vira um senador da República, parece que esse se torna um grande risco. Não pode nem admitir a denúncia, não pode nem investigar. Porque olha só o que o senador Cleitinho falou quando ele era vereador lá em Divinópolis. Porque quem não deve, não teme. Sabe? Transparência na política é tudo. Então, se você tem contra mim, se vir investigação, que taca. Porque quem não deve, não teme. Qual que é o problema? Se eu fosse prefeito... Essa fala do então vereador Cleitinho, que hoje é senador da República, foi na época em que ele era oposição ao prefeito.
Ele era oposição ao prefeito da época e aí podia admitir denúncia, podia admitir perspectiva de cassação, podia tudo. Mas hoje, que o irmão dele é prefeito, apenas graças aos votos dele, e está com 3 anos de contas reprovadas da saúde do município, 2 anos sem plano municipal de saúde, dados do Previne Brasil caindo quadrimestre a quadrimestre, aí não pode admitir a perspectiva da denúncia por infração político-administrativa. A gente segue. Divinópolis merece muito mais do que esse tipo de resultado. E a população que está sofrendo no posto de saúde, na policlínica, as pessoas das outras cidades, as pessoas de Itaúna, as pessoas de Itatiaia-Sul, as pessoas de Mateus Leme, as pessoas de Uatuba, as pessoas de Nova Serrana, as pessoas de todas as cidades ao redor, que dependem do Hospital São João de Deus para poder fazer uma cirurgia, enquanto o prefeito de Divinópolis sequestra 15 milhões do hospital, bom, todas essas pessoas merecem mais respeito do que o prefeito entrega hoje para a população da região. É importante dizer que aqui a gente continua ao lado da população, ao lado da defesa do SUS e ao lado dos interesses daqueles que dependem do serviço público e da prefeitura, que estão ficando à margem enquanto as reuniões políticas e de bastidor acontecem com muito cafezinho, com muito jantar e com muita ligação. Por último, é importante dizer que a gente passou por um episódio muito sofrido agora no início de agosto, que foi o episódio do estupro da mulher aqui de Belo Horizonte, depois do evento em que ela foi. Foi muito triste, presidente, assistir pessoas culparem a vítima depois dela ser vítima de tamanha violência. Violência tão grande que vai ficar marcada na história dela, da família dela, por muitos e muitos anos, apesar de que a gente espera que eles consigam se recuperar disso tudo o mais rápido possível. Foi muito triste também assistir parlamentares, pessoas dotadas de mandato, poderes constituídos, atacarem essa vítima e dizerem que ela foi responsável pelo que aconteceu com ela. É importante dizer que a vítima jamais tem culpa em nenhuma situação de violência sexual. E a maior prova disso, e uma que eu sempre gosto de trazer, é que em alguns países árabes, mesmo nos países em que os códigos de vestimenta são os mais rígidos e as mulheres não podem mostrar nenhuma parte do seu corpo, ainda assim, nesses países, os índices de estupro são altíssimos. Essa é uma evidência cabal de que a roupa, o comportamento, o que se bebeu ou o que se disse, não podem ser utilizados como ferramentas para culpar as mulheres que são vítimas de qualquer forma de violência. E a gente também percebe que é preciso fazer uma análise de humanidade das pessoas que estiveram com aquela mulher naquela noite. Desde o amigo até o irmão, passando pelo motorista de Uber, passando pela pessoa que passa na calçada, vê ela deitada e não faz nada. E, por último, o estuprador, que é o criminoso mais fácil de ser identificado, mesmo num cenário em que a gente tem várias irregularidades possíveis de serem identificadas, como abandono de socorro, abandono de incapaz e várias outras situações. Então, omissão de socorro. Então, a gente percebe que, num cenário desses, o que é visto com muita tranquilidade é que o corpo feminino não é um corpo digno de respeito. O corpo feminino não é um corpo digno de proteção. Porque, muito provavelmente, se fosse um homem alcoolizado, não teria sido deixado à própria sorte como foi. Mas as mulheres e os nossos corpos, a gente ainda precisa advogar muito, para que parte da sociedade, parte dos homens, entendam que não são corpos que estão aqui para usufruto e para proveito dos homens que nos cercam. A gente está aqui, e como disse a ministra Carmen Lúcia, muito bem dito, no dia em que ela se posicionou pelo fim do argumento da legítima defesa da honra, a gente não está aqui como pessoas que parecem seres humanos, andam, falam e comem como seres humanos. Nós, mulheres, somos seres humanos e a gente precisa desse respeito e dessa segurança e de todos aqueles direitos que para os homens parecem naturais, mas para a gente tem que ser conquistados. Então, era o que a gente queria tratar na tarde de hoje. Obrigada, presidente.